Mistérios da Terra. Lugares que a ciência não explica. Imaginem um lugar onde a gravidade parece ter esquecido as suas funções. Um lugar onde carros rolam morro acima, desafiando tudo o que a física nos ensinou. Imaginem agora um deserto abrasador, onde rochas inertes ganham vida, deslizando pelo chão e deixando rastros fantasmagóricos na areia. O nosso mundo, por mais familiar que pareça, esconde lugares assim. Lugares que parecem desafiar a lógica, a razão e a própria ciência. Serão estes locais realmente governados por forças que não compreendemos? Ou será que a ciência já encontrou as respostas para estes enigmas? Respostas essas que ainda não chegaram ao conhecimento de todos? Neste vídeo, iremos embarcar numa aventura a alguns dos lugares mais misteriosos do nosso planeta. Visitaremos paisagens alienígenas e analisaremos as possíveis explicações científicas por detrás dos seus mistérios. Preparem-se para questionar o que pensam saber, porque algumas destas histórias desafiarão a vossa compreensão do mundo que nos rodeia. O nosso primeiro destino leva-nos a um fenômeno intrigante que podemos encontrar em diversos cantos do globo, desde os Estados Unidos à Índia, passando até pelo Brasil, as Gravity Hills, ou Colinas da Gravidade. Nestas colinas, algo verdadeiramente peculiar acontece. Imaginem param o vosso carro no sopé da colina e colocam-no em ponto morto. A lógica dita que o carro, em vez de desafiar a gravidade, deveria simplesmente descer a encosta. Mas não é isso que acontece. Em vez disso, o carro parece ser puxado por uma força invisível, subindo a colina como que por magia. E não se pense que este fenômeno se limita a carros. Bolas, garrafas, qualquer objeto rolante parece ganhar vida própria nestas colinas, desafiando a força da gravidade. Naturalmente, teorias não faltam para explicar este fenômeno. Algumas pessoas, fascinadas pelo inexplicável, acreditam que as Gravity Hills são portais para outras dimensões, enquanto outros defendem que forças magnéticas invisíveis estão em jogo. Mas será que a ciência apoia estas teorias? A explicação mais aceite pela comunidade científica é, na verdade, muito mais terra a terra, uma ilusão de ótica. O formato peculiar do terreno nestas colinas, combinado com a vegetação e a linha do horizonte, cria um efeito visual que engana o nosso cérebro, fazendo com que uma descida pareça uma subida. O nosso cérebro, confrontado com informações visuais contraditórias, interpreta a inclinação da colina de forma errada. Mas mesmo com esta explicação lógica e racional, a sensação de ver um objeto a subir uma colina sozinho é, no mínimo, perturbadora. A ilusão é tão convincente que nos faz questionar os nossos próprios sentidos e a nossa percepção da realidade. Será que estamos realmente a ver o que pensamos que estamos a ver? Agora, aventuremo-nos num dos lugares mais inóspitos e misteriosos do planeta, o Vale da Morte, nos Estados Unidos. Este deserto implacável, conhecido pelas suas temperaturas extremas e pela sua beleza desolada, é também palco de um fenômeno que intriga cientistas há décadas: as rochas deslizantes. No leito seco do lago Racetrack Playa, encontramos um dos fenômenos geológicos mais estranhos alguma vez registrados. Rochas de dimensões consideráveis, algumas com centenas de quilogramas, movem-se sozinhas pelo deserto, deixando rastros enigmáticos na areia. Durante anos, estas rochas errantes alimentaram todo o tipo de teorias e especulações. Sem qualquer sinal de intervenção humana ou animal, sem pegadas, marcas de pneus ou qualquer outra pista, a ideia de que as pedras se moviam sozinhas, impulsionadas por uma força invisível, parecia ser a única explicação lógica. O mistério era tão grande que alguns chegaram a atribuir o fenômeno a intervenções extraterrestres, enquanto outros falavam de energias místicas emanadas pela Terra. Mas a ciência, paciente e persistente, acabou por desvendar o mistério das rochas deslizantes. Após anos de investigação, incluindo a monitorização das rochas com GPS e a análise das condições climatéricas extremas do Vale da Morte, os cientistas finalmente conseguiram observar o fenômeno em ação. A explicação, embora menos fantasiosa do que as teorias de conspiração, é fascinante. Em noites particularmente frias,
forma-se uma fina camada de gelo na superfície do lago Racetrack Playa. Esta camada de gelo, quase invisível à primeira vista, torna o solo extremamente escorregadio. Quando o sol nasce e o gelo começa a derreter, formam-se placas de gelo que, impulsionadas pelo vento, colidem com as rochas. Combinado com a superfície lisa e escorregadia, o vento, mesmo que fraco, é suficiente para mover as rochas lentamente, deixando os seus rastros característicos na areia. Embora a explicação científica seja simples e elegante, o facto de este fenômeno ocorrer apenas em condições tão específicas e em tão poucos lugares do mundo contribui para o fascínio e o mistério que envolvem as rochas errantes do Vale da Morte. Chapter 3 – Águas Sangrentas – A verdade por trás dos Lagos Vermelhos. Convido-vos agora a imaginar um cenário digno de um filme de terror, um lago tranquilo e sereno, que, de um dia para o outro, se transforma numa poça de água vermelha sangue. Esta imagem, por mais aterradora que pareça, não é produto da ficção. É um fenômeno real que já aconteceu em várias partes do mundo, da China à Austrália, passando até pelo Brasil. Um dos casos mais famosos e documentados ocorreu no Lago Urmia, no Irã. Durante os meses quentes de verão, este lago de água salgada sofre uma transformação drástica, mudando da sua cor azul esverdeada, usual, para um vermelho sangue intenso e perturbador. Esta mudança repentina e dramática na cor da água é, compreensivelmente, motivo de alarme e superstição para os habitantes locais. As teorias para explicar este fenômeno proliferam. Alguns acreditam que a água vermelha é um sinal de mau agouro, um aviso divino de tempos difíceis que se avizinham. Outros, fascinados pelo sobrenatural, especulam que a cor vermelha é causada por minerais raros, ou até mesmo por sangue de criaturas marinhas desconhecidas. Mas qual é a explicação científica para este fenômeno? A resposta, como frequentemente acontece na natureza, está no mundo microscópico. A cor vermelha intensa que transforma lagos em paisagens de terror é causada por um fenômeno natural chamado florescimento de algas. Certas espécies de algas e bactérias, que prosperam em águas com alta concentração de sal, produzem um pigmento vermelho quando expostas a condições de estresse, como temperaturas elevadas e excesso de luz solar. Estes florescimentos de algas, embora visualmente impressionantes, podem ter consequências negativas para o ecossistema do lago. As algas, ao se multiplicarem descontroladamente, consomem grandes quantidades de oxigênio da água, colocando em risco a vida aquática. Embora a explicação científica seja relativamente simples, a beleza inquietante e a natureza efêmera destes lagos vermelhos continuam a fascinar e a intrigar pessoas em todo o mundo. Chapter 4 – Asfixia nas profundezas, revelando os segredos da Porta do Inferno. A nossa próxima paragem leva-nos até um local com uma reputação verdadeiramente infernal, a Porta do Inferno, na Turquia. Esta gruta, com um nome que dispensa apresentações, é famosa por exalar um odor nauseabundo a enxofre, tão forte que impede qualquer um de se aproximar durante muito tempo. Diz a lenda que qualquer animal que se atreva a entrar na Porta do Inferno sucumbe a uma morte rápida e agonizante, vítima dos gases tóxicos emanados das profundezas da Terra. A Porta do Inferno, para além da sua reputação sinistra, tem uma longa história ligada à mitologia e à superstição. Os antigos gregos acreditavam que esta gruta era, na verdade, uma entrada para o submundo, um portal por onde as almas dos condenados eram arrastadas para as chamas eternas. Mas o que a ciência tem a dizer sobre este local, envolto em mistério e folclore? Será que a Porta do Inferno é realmente um portal para o reino dos mortos? Ou haverá uma explicação mais lógica para os seus poderes letais? A resposta está, mais uma vez, na geologia do local. A Porta do Inferno situa-se numa área com alta atividade geotérmica, o que significa que o solo é rico em gases vulcânicos, como o dióxido de carbono. Este gás, mais pesado que o ar, acumula-se no fundo da gruta, criando uma armadilha mortal para pequenos animais. Os animais que se aventuram na Porta do Inferno, atraídos pela sombra e pelo frescor do local, acabam por sucumbir à asfixia.
vítimas da alta concentração de dióxido de carbono. Os humanos, por respirarem a uma altura superior, conseguem evitar o contato com a camada de gás mais letal, o que explica por que é que a gruta não representa um perigo imediato para os visitantes. Embora a explicação científica seja relativamente simples, a Porta do Inferno continua a ser um local que inspira respeito e algum temor, um lembrete constante dos poderosos e por vezes mortais fenômenos que ocorrem nas entranhas do nosso planeta. Chapter 5. O enigma do Triângulo das Bermudas. Realidade ou mito? E chegamos finalmente ao local mais emblemático da nossa lista, um local que dispensa apresentações: o Triângulo das Bermudas. Esta área do Oceano Atlântico, delimitada pela Flórida, Porto Rico e as Bermudas, é, sem sombra de dúvida, o local mais famoso do mundo associado a desaparecimentos misteriosos. Ao longo das décadas, o Triângulo das Bermudas tem sido protagonista de inúmeras histórias de navios e aviões que desapareceram sem deixar rastro, alimentando teorias da conspiração e lendas urbanas. Desde a década de 1950, quando os primeiros relatos de desaparecimentos inexplicáveis no Triângulo das Bermudas começaram a surgir na imprensa, que este local tem capturado a imaginação do público. As teorias para explicar estes desaparecimentos são tão variadas quanto fantasiosas. Alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas é uma porta de entrada para outra dimensão, um portal que se abre aleatoriamente para engolir embarcações e aeronaves. Outros falam de anomalias magnéticas que interferem com os instrumentos de navegação, levando a erros fatais. Mas será que o Triângulo das Bermudas é realmente um local amaldiçoado, um vórtice de acontecimentos inexplicáveis? Ou será que a ciência tem uma explicação mais plausível para os desaparecimentos? A verdade é que o Triângulo das Bermudas, apesar da sua reputação, não é estatisticamente mais perigoso do que qualquer outra área do oceano com tráfego marítimo e aéreo intenso. De fato, estudos realizados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos concluíram que o número de desaparecimentos na área do Triângulo das Bermudas não é superior ao de outras áreas com condições de navegação semelhantes. Então, como podemos explicar os inúmeros relatos de desaparecimentos misteriosos? A resposta está, provavelmente, numa combinação de fatores naturais e humanos. A área do Triângulo das Bermudas é conhecida pelas suas condições meteorológicas imprevisíveis, com tempestades violentas que podem surgir repentinamente e apanhar embarcações desprevenidas. Além disso, o Triângulo das Bermudas situa-se numa área com correntes marítimas fortes e imprevisíveis, como a corrente do Golfo, que podem desorientar embarcações e dificultar as operações de busca e salvamento. A presença de bancos de areia e recifes rasos também contribui para o perigo de navegação na área. Embora a ciência tenha conseguido desmistificar grande parte dos mistérios que envolvem o Triângulo das Bermudas, o fascínio por este local persiste. A lenda do Triângulo das Bermudas é um lembrete do poder da imaginação humana e da nossa necessidade de encontrar explicações, mesmo que sobrenaturais, para os acontecimentos que nos assustam e que não conseguimos compreender totalmente. Outro, o mundo inexplicável. E assim termina a nossa viagem por alguns dos lugares mais misteriosos e intrigantes do nosso planeta. O que todos estes locais têm em comum? Eles demonstram que, apesar de todo o nosso conhecimento científico e tecnológico, o mundo natural ainda esconde muitos segredos por desvendar. Muitas vezes, a ciência consegue oferecer-nos explicações lógicas e racionais para os fenômenos que nos parecem inexplicáveis à primeira vista. Mas a sensação de espanto, o fascínio pelo desconhecido, nunca desaparece completamente. Será que tudo no nosso universo pode ser explicado pela ciência? Ou será que ainda existem forças, energias e fenômenos que escapam à nossa compreensão? Se gostaram desta viagem pelo mundo do inexplicável, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos e partilhar este vídeo com os vossos amigos. Ajudem-nos a levar a aventura e a descoberta a cada vez mais pessoas. Até a próxima.